dos alunos, das coordenações dos alunos que estão entrando agora na nossa instituição, tá bom? Então, razão disso, nós não teremos aula amanhã. Bom, vamos falar agora sobre as questões pertinentes à nossa matéria, e como eu falei no final da aula, a gente fala sobre o TCC rapidamente, tá? Agradecer àqueles que estão com as câmeras abertas, porque para mim isso é muito importante ver vocês, mesmo que de forma remota, o Alex, a Luana, a Jessi, enfim, tá bom? Todos que estão aqui participando. Espero que vocês, a partir de hoje, se apaixonem pelo direito internacional. Então, vamos lá. Quando a gente fala do direito internacional público e privado, é importante a gente pensar, principalmente nas aulas que vocês tiveram lá nos princípios do curso de Direito. Então, em Teoria Geral do Estado, quando vocês tiveram aula de Constitucional, então isso é muito importante para que vocês entendam as questões que a gente vai estudar dentro da disciplina de Direito Internacional Público e Privado. Aparentemente, quando a gente fala do direito público internacional, a gente tem uma ideia de que é algo assim mais distante por tratar de um direito internacional. E algumas vezes a gente pode até confundir com relações internacionais, muito embora um esteja adentrando a matéria do outro, mas são coisas distintas. E é importante que a gente pense sobre essas questões de direito internacional, porque nisso a gente vai focar muito e trazer muito essas questões que eu falei de teoria do Estado, as questões de direito constitucional. Então, quando eu falo de direito internacional público e privado, eu preciso acender o meu entendimento do que eu tenho lá de direito constitucional, tá bom? E uma outra coisa importante quando a gente falar de direito internacional público, a gente não pode confundir também com direito internacional privado, tá? Antes dessa matriz de vocês, as matrizes mais antigas, como matrizes referentes a 2010, por exemplo, para vocês terem uma noção, nós tínhamos direito internacional público, 60 horas, e direito internacional privado, 40 horas. Tamanha a amplitude desses sistemas. Infelizmente, cada vez mais a gente tem feito assim uma diminuição dentro das matrizes curriculares do direito. Alguns estão até se extinguindo, virando IAD, e outros estão cada vez mais sendo menorizados. Mas a gente vai tentar aqui, durante esse semestre, falar os principais aspectos dos pontos, tanto do direito internacional público e privado, e principalmente aquilo que está pertinente ao concurso público e prova da OAB, tá? Então, eu vou chamar sempre a atenção a vocês com relação às questões de concurso público, o que é mais pedido, o que é mais cobrado nesses concursos e principalmente OAB. Não se preocupem que no finalzinho da aula eu vou estar fazendo um resumão e aí eu vou estar passando para vocês, quem quiser anotar, tudo que a gente falar aqui hoje na nossa sala virtual, tá bom? Vinícius, obrigado pela câmera estar aberta aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala da questão do direito internacional público, vamos pensar que ele surgiu em algum momento histórico. Então, é sempre importante a gente falar dessa historicidade dos direitos. Assim como o direito constitucional, o direito internacional público, ele também tem a sua linha história fulcral. Então, a gente pensa no direito internacional principalmente na Idade Média. Então, a gente traz o direito internacional na Idade Média, por quê? Porque o direito internacional ele está intimamente ligado à composição dos Estados, à formação dos Estados. Vamos trazer aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, as questões que vocês estudaram lá em Teoria Geral do Estado. Vocês estão lembrados que vocês estudaram em Teoria Geral do Estado os 3 elementos que formam um Estado. Então, esses 3 elementos formadores do Estado, povo, território e soberania, a partir dessa formação essa que historicamente eu tenho a partir da Idade Média,
mas é no momento de uma globalização que a gente fala, né? Alguns estudam, alguns de vocês já ouviram a palavra cosmopolita, ou seja, essa nova integração globalizada traz através de um ponto da historicidade que é a Segunda Guerra Mundial, a partir desse momento que concretiza os direitos humanos. Aí, então, eu tenho eclodindo o direito internacional público. E por que o direito internacional público ele é tão apaixonante? E vocês vão ver isso ao longo do semestre, porque o direito internacional público, ele traz consigo uma bagagem muito grande das histórias dos estados. E vejam bem, eu não estou falando da história do estado, mas eu estou falando das histórias dos estados, porque a gente vai adentrar uma coisa que se chama sujeito do direito internacional. Meus queridos, vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de direito dia a dia, contrato, por exemplo, contrato de locação entre eu e a Luana, nós temos os sujeitos dessa relação. Então, nós temos o contratante, nós temos o contratado, nós temos o locador, o locatário, ou seja, nós temos sujeitos de direitos e obrigações. Isso nas relações que a gente tem no nosso dia a dia. Vamos trazer essa mesma analogia aqui para o direito internacional? Quando eu falo do direito internacional com relação aos sujeitos do direito internacional, eu preciso entender que esses sujeitos, eles também vão contrair direitos e obrigações, ok? Então, nós vamos ter, numa seara internacional, sujeitos do direito internacional somente dois: os estados e as organizações internacionais. E algum de vocês deve estar se perguntando, por que somente esses dois sujeitos? Porque, a priori, doutrinariamente, somente esses sujeitos são capazes, por meio dos seus estados, de terem sujeitos aí de obrigações e direitos. Portanto, os estados e as organizações internacionais, a princípio, podem estar atuando nesse cenário internacional por diversos documentos que nós vamos estudar nas próximas aulas, que são os tratados que vocês conhecem, os tratados internacionais, os protocolos, as cartas, as convenções, tudo isso que vocês já ouviram falar no direito internacional e que traz aqui para a gente a questão dos sujeitos. Então, mais uma vez falando, sujeitos de direito internacional, a princípio, os doutrinadores vão trazer somente dois sujeitos. De um lado, os estados e as organizações internacionais. Posso ter atores internacionais e considerá-los status de sujeitos internacionais? Posso. Por quê? Porque, conforme eu falei, o direito internacional ele vem cada vez mais se globalizando. Cada vez mais ele vem trazendo também aquele desenvolvimento do direito que a gente tem no direito interno. Então, exemplo, quando a gente fala hoje de família, a família ela não pode ficar moldada somente na questão do homem e da mulher. Hoje nós temos diversos tipos de família. A mesma coisa a gente traz no direito internacional. O direito internacional hoje, ele acompanha as questões aí que vão se globalizando e vão se estendendo aos estados. Haja visto, a pandemia, ela trouxe essa questão, por exemplo, da vacinação, ela trouxe a questão científica internacional, a OMS aí cada vez mais trazendo normas que viraram normas que foram sendo internalizadas por estados. Então, a gente vê que o direito internacional, ele não fica alocado somente lá no internacional, mas ele também traz para o campo nacional de cada estado. Então, eu posso considerar, exemplo, pessoas como sujeitos de direito, entre aspas, posso, mas esses sujeitos numa via secundária. Então, alguns doutrinadores vão dizer que pessoas
Empresas estatais, as chamadas ONGs, que são as organizações não governamentais, essas também podem ser considerados sujeitos, mas não como status de sujeitos, mas como status de atores. Por que atores? Porque eles também participam, eles conversam no direito internacional. Haja vista hoje a possibilidade de uma pessoa estar protocolando em tribunais internacionais. Por exemplo, a gente vê agora algumas pessoas protocolando junto à ONU, algumas pessoas protocolando junto a tribunais de direitos humanos. Por quê? Porque essas pessoas, elas possuem atrás de si um sujeito de direito que dá a elas essa possibilidade. Que sujeito seria esse? O Estado. Então, numa via doutrinária, nós vamos dizer que, a priori, eu só tenho dois sujeitos que atuam no direito internacional: os Estados e as organizações internacionais. E num segundo plano, eu tenho pessoas, eu tenho empresas estatais, eu tenho ONGs, ou seja, essas pessoas circulam, passeiam também no direito internacional, que são chamados atores internacionais. Tá bom? Então, aí a gente segue a questão do direito internacional. Professora, ok. Mas, pensando no direito internacional público, nessas relações entre os Estados, o que eu posso pensar agora para diferenciar o direito internacional privado? O direito internacional privado, como o próprio nome está dizendo, ele vai estar ligado a relações privadas. Então, exemplo, se o Alex quer retirar o passaporte dele e também o visto dele americano, ele se dirige até um consulado americano para que ele possa retirar o visto dele. O visto é um ato discricionário de cada estado. Hoje em dia é mais fácil você retirar um visto. Mas há 20 anos atrás, por exemplo, quando a gente teve a questão lá dos Estados Unidos com a Al-Qaeda, todo aquele procedimento que houve nos Estados Unidos, esse atentado dos Estados Unidos, na época, ficou dificílimo você retirar o visto americano, porque a exigência era muito maior tendo em vista o atentado. Então, com isso, a gente entende que o visto é um ato discricionário. E aí eu pergunto a vocês, o visto estaria dentro de uma relação de direito internacional privado ou de uma relação de direito internacional público? Alguém pode responder e abrir o microfone. Professora, eu creio que seja privado. Creio que seja, porque é ato discricionário de cada país, cada nação, né? Isso mesmo, Luana. Então, essa é a primeira diferença que a gente vai fazer no conhecimento e na característica do direito internacional público e privado. Então, se eu falei para vocês que eu tenho direito internacional público pertinente a dois sujeitos de direito, os Estados e as organizações internacionais, do outro lado eu tenho direito internacional privado, é porque um trata de relações entre Estados, de relações públicas. E o outro o privado, ele vai tratar de relações privadas, de pessoas, de nacionais em relações privadas. Quer ver um exemplo? Todo mundo está aí sabendo, isso está repercutindo toda hora no jornal, a questão lá meu Deus, daquele jogador de futebol para ser extraditado, que foi acusado de estupro. É o Robinho, professor. Oi? É o Robinho. Isso, tá tentando lembrar o nome dele. O Robinho. Não, Brasil não extradita nato, não. Brasileiro Isso. nato, não. Vamos lá. O Robinho sobre a questão da Itália. Há pouco tempo não, um tempo atrás, a gente teve a questão do Cesare Battisti.
E agora, de novo, a questão da Itália, na questão do jogador Robinho. Quando se diz constitucionalmente que nenhum brasileiro nato será extraditado, pergunto a vocês, isso é uma relação de direito internacional público ou é uma relação de direito internacional privado? Pode alguém também responder sem ser a Luana de preferência. Então já ia responder de novo. Vou fechar a câmera. Eu acredito que seja público, professora. Exatamente, Carmen. Foi a Carmen que respondeu, né? Isso. Exatamente. Por quê? Porque quando eu falo pela Constituição que nenhum brasileiro nato será extraditado, quem está dizendo isso é a Constituição. Por quê? Porque essa é uma norma estatal de representatividade do Estado. Portanto, é uma relação entre Estados. Se, porventura, a nossa norma tivesse a possibilidade de um brasileiro ser extraditado, o Robinho ia ser entregue à Itália e, a partir daí, ia perseguir a persecução do processo penal. Mas, como nenhum brasileiro é nato é extraditado, a gente vai falar sobre extradição numa outra aula. Então, eu tenho que entender que isso é uma relação entre Estados. Então, é o Brasil dizendo, olha, Itália, eu não tenho tratado de extradição com você e eu não também permito nenhum brasileiro nato, portanto, o Robinho está aqui, se ele tivesse lá era diferente, eu não permito que nenhum brasileiro meu, nato, seja entregue a você, porque na minha norma constitucional não há essa possibilidade. Então, é uma relação de Estados. Para tanto, doutores, que quando a gente fala de extradição, nós vamos chamar uma coisa no direito internacional chamada de cláusula de reciprocidade. Muito embora eu não tenha um tratado prévio de extradição, eu posso inserir uma cláusula, posso fazer uma cláusula de reciprocidade, que é o tratamento, tá, igualitário de diversos critérios, inclusive na persecução penal. Agora, olha, isso aí a gente vai falar mais adiante, porque a gente vai ter uma aula tratativa só sobre questões de extradição. É só para a gente fazer essa diferença. Então, a Luana falou sobre a questão do direito internacional privado, sobre a alusão lá, quando a gente deu o exemplo da questão discricionária do visto, e agora a Carmen falando sobre a questão do direito internacional público, ok? Agora, vamos fazer uma outra diferença. Isso é muito cobrado em concursos. Luana, já vou te dar a palavra. Em concursos como, por exemplo, diplomatas, que, aliás, é um dos concursos mais difíceis que tem, é concurso para diplomata. Acho até me atrevo a falar que é um concurso mais difícil do que para a magistratura. Porque, além de todas as fases, você ainda precisa ter as questões das proficiências em línguas estrangeiras, com pelo menos 2 línguas muito bem faladas e escritas, e com também prova oral dessas proficiências. Então, já vou te dar a palavra, tá, Luana? Eu ainda vou fazer a diferença entre relações internacionais. Fizemos entre direito internacional público e privado, e agora sobre relações internacionais, que é uma matéria muito cobrada no concurso para diplomata. As relações internacionais, elas estão muito mais preocupadas nas questões políticas entre os Estados. Muito mais preocupada nas relações políticas do que nas relações normativas. Então, a gente pode dizer que o direito internacional público e as relações internacionais, elas conversam entre si. Mas o direito internacional público, ele está muito mais voltado às questões normativas internacionais, tratando de tratados internacionais, de protocolos, de convenções, de cartas, de pactos, do que as relações internacionais, onde as relações internacionais,
eu passeio pelas questões políticas entre os estados, tá bom? Então, ainda há essa diferença. Pode falar, Luana. Essa questão aí do direito ser público, essa questão da extradição, a gente também poderia pensar no sentido de que essa proibição em regra de extradição é uma questão de direito e garantia fundamental. Exatamente, Luana, exatamente. Não pode ser até, não é algo absoluto, porque se houver o tratado de reciprocidade, pode até o indivíduo ser extraditado, mas não é uma regra absoluta, né? É um direito de garantia fundamental, que não é absoluto. Aí eu fiz um link nesse sentido. Eu estou correta? O que a senhora acha desse raciocínio? Sim, perfeito, Luana, exatamente. Por que eu sou tão apaixonada pelo direito internacional, gente? E vocês vão ver isso em todo o semestre. Eu venho, né, de uma especialização pública, Estado, Constituição e Cidadania. Então, além da minha especialização pública, né, além do mestrado, eu respirei durante muito tempo direito internacional. Então, assim, eu sou uma apaixonada justamente por isso que a Luana falou. Porque o direito internacional, o tempo todo a gente vai discutir aqui sobre questões de direito constitucional. Alex, eu vou te dar a palavra que você levantou a mão. Então, perfeito esse raciocínio, Luana. E só para complementar o raciocínio da Luana. Quando a gente fala da extradição, da não concessão de um brasileiro nato para ser extraditado, para ser entregue a esse Estado, né? Porque a gente vai estudar, só para a gente não confundir aqui, já que é a primeira aula de direito internacional, para a gente não confundir as nomenclaturas, né? Então, a gente tem o Estado requerente, o Estado requerido na extradição. Então, para a gente pensar no que a Luana falou, só para complementar, além de ser uma questão de direito fundamental, olha que interessante. Pode acontecer de um brasileiro nato estar no outro estado, como eu falei, se o Robinho estivesse lá. Eu não sei se vocês lembram de episódios de alguns brasileiros que tiveram, salvo engano, foi na Tailândia, ou algum estado agora, se eu não estou errada, se eu estiver errada, me corrijam aí, que foram julgados por porte de drogas. E aí eles foram condenados, tá, ao fuzilamento. E até o último momento que eles estavam indo para o corredor da morte, na época, a presidenta Dilma Rousseff tentou intervir por meio do Itamaraty, por meio da diplomacia, e não conseguiu. Não conseguiu. Sabe por quê, doutores? Porque eles estavam lá. Eles estavam lá nesse país. E como eles estavam lá, nós precisaríamos que o país concedesse a extradição deles para cá, para que aqui eles pudessem ser julgados. E lembrando que nós não temos pena de morte, a não ser em casos de guerra declarada. Então, se lá eles foram condenados à pena de morte por meio de fuzilamento, aqui eles não seriam tratados nesse mesmo sentido. Porém, nada nós, né? Nada, quando eu digo nós, na questão diplomática, poderíamos ter feito. Muito embora fosse aí várias tentativas dos nossos diplomatas de intervir. E eles foram levados para o corredor da morte. E eles foram fuzilados. Então, essa questão da extradição, para poder não estender muito, mas complementar o raciocínio da Luana, realmente trata de uma questão de direito fundamental, tá? Alex, pode falar. Não, professora, só para não parar a dúvida, é que em relação a tratado internacional, né, que o Brasil consigne,
em relação à extradição de brasileiro nato, não pode, né? Porque materialmente aí vai contra a Constituição, então não vai ser recepcionado, entendeu? Não tem como extraditar de forma alguma brasileiro nato. Isso é regra. É tema do meu TCC, né? Diga-se de passagem. Que legal. Direitos e garantias fundamentais. Legal. O naturalizado pode ir embora. O brasileiro nato nunca vai ser extraditado aqui do país. Não pode. Só se mudar a Constituição. Boa, e mesmo como a gente está falando da questão constitucional, e mesmo falando de brasileiro naturalizado, a gente tem também aí as suas exceções, né? Então, o Alex está falando disso, ele sabe muito bem. Então, a gente tem as exceções da questão aí que você vai ter que observar se é por tráfico de drogas, se foi antes do processo de naturalização, ou seja, a questão... eu posso falar também. Então, essa questão é muito fundamental que a gente olhe pelo lado dos direitos fundamentais. Então, perfeito raciocínio, Luana. Alex, é muito bom esse seu tema, tá? Eu já orientei vários alunos sobre esse tema, porque é um tema inesgotável, tá? Eu convido vocês agora e convido a Luana, porque ela vai ser a minha leitora oficial da noite, a pegarem a nossa Constituição. Como eu falei, todo momento o direito internacional ele vai estar sendo fulcrado na Constituição, em alguns tratados de direitos humanos, que eu vou trazendo aos poucos, vou protocolando na nossa turma do Classroom, tá? Mesmo assim, é super fácil vocês terem, inclusive para quem trabalha com Vadimeco, nós vamos estar usando tratados internacionais sobre direitos humanos das mais diversas áreas, inclusive sobre a questão agora fresquinha, né, gente? Agora a gente tem um estatuto, tirando um pouquinho a parte internacional, só para a gente falar de direito fundamental, nós temos o estatuto agora das pessoas com câncer. Então, é importante a gente estar sempre atento a esses estatutos que tratam sobre direitos humanos, porque eles também dão aí um abraço no direito internacional. Então, a Luana é a minha convidada da noite para ler, e eu vou pedir a Luana para ler o artigo 4º da Constituição Federal. Artigo 4º da Constituição Federal, porque nós vamos falar agora rapidamente sobre a questão dos princípios. Por favor, Luana. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Dá uma paradinha aí, Luana, depois de você ler o parágrafo único. Olha que interessante essa questão que envolve direito internacional público e que a nossa Constituição traz à voga esse cenário. Olha que bonito é isso. Quando a gente fala lá no artigo 1º sobre os fundamentos da nossa Constituição, os fundamentos, melhor dizendo, do nosso Estado, olha o que diz o inciso 1. Soberania. Olha que bonito, gente. Fundamento. O fundamento ele é tão importante. Sem uma boa fundação, uma casa pode desmoronar. Sem o fundamento de soberania, nenhum Estado consegue ficar de pé. E aí, quando vocês estudarem teoria geral do Estado, os 3 elementos, vocês estudaram que os 3 elementos, um deles é a soberania. Então, a soberania significa dizer que, muito embora eu tenha tratados internacionais, documentos, protocolos, enfim, que estão organizados no direito internacional, se a minha soberania do Estado, que rege aí a minha Constituição, eu tiver essas normas imperativas, o direito internacional público não pode adentrar.
a não ser que eu convide para entrar na minha casa. Então, na casa da Luana só entra quem ela quer, quem ela convida. As normas de direito internacional público só entram no meu estado se eu permitir. Permitir de que forma? Por meio, o quê? Dos tratados, das assinaturas, das convenções. E que a gente vai ter uma aula só de tratado internacional, como é tipificado esses tratados, como esses tratados são arrolados, como eles são internalizados nos estados e principalmente no Brasil. Então, vejam bem, doutores, o Brasil, ele tem soberania. Só entra a norma de direito internacional que ele diz que vai entrar. Através do quê? Através da internalização e, é claro, dos quórums que vão permitir que essas normas adentrem a esfera do direito nacional. E aí, quando a Luana lê os princípios no artigo 4º, olha que lindo. Quando a gente diz lá no caput, a República Federativa do Brasil, portanto, o nome do nosso Estado, República Federativa do Brasil, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha que interessante, esses princípios também estão em alguns tratados, como, por exemplo, o direito dos tratados na Convenção de Viena. Então, os relacionamentos dos estados precisam estar fundamentados nesses princípios. Qualquer relacionamento dos estados, porque os princípios são fontes. Na próxima aula nós vamos estudar as fontes do direito internacional. Lembram lá que vocês, quando estudaram, acho que foi a introdução ao estudo do direito, vocês estudaram as fontes do direito. Lembram? Vocês estudaram fonte de direito, pode ser fonte imediata, lei, princípio, analogia, jurisprudência, doutrina, fontes. É onde o princípio vai buscar, onde o julgador vai buscar aí para beber, ou seja, a fonte que ele vai buscar para dizer o direito. Então, quando a gente fala das relações internacionais, e a Luana acabou de ler o artigo 4º, esses princípios são os mesmos princípios no direito internacional público na sua totalidade, tá bom? Luana, agora lê para mim um parágrafo único, por favor. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Meus queridos, olha que interessante. Vocês viram que todos os princípios que a Luana leu no artigo 4º são princípios que também vocês vão observar que vão estar presentes na Convenção de Viena sobre as relações dos tratados. E vocês estão também vendo aqui que o parágrafo único foi dedicado somente ao quê? À América Latina, aos nossos irmãos. Então, eu sempre falo isso. Lá no meu livro eu falo sobre essa questão da relação do direito latino-americano. Nós temos muito mais do que vocês possam imaginar de comum nas questões internacionais dos nossos irmãos, do que vocês, assim, possam estar aí lendo diariamente. Inclusive, eu estou começando a fazer um estudo sobre a Constituição do Chile, que é uma Constituição que está sendo, né, que veio a ser, a feitura dela veio aprovada por plebiscito, então, de feitura da Constituição chilena, que está começando a ser feita, com a questão de metade das mulheres, sendo obrigatória a participação das metades das mulheres, dos povos indígenas, que ali são muito presentes na cultura chilena, boliviana, venezuelana, tudo isso, né, gente? Então, é muito interessante vocês perceberem como que está sendo viabilizada a propositura agora da Constituição do Chile, e isso vai desembocar, refletir nessas relações aqui internacionais, tá? Inclusive na questão do Mercosul, que a gente também vai ter uma aula só de Mercosul e só de União Europeia, tá bom?
Então, lembrando aí, a gente tem os princípios que vão ser fontes, uma das fontes do direito internacional público e aqui na nossa Constituição. E aí eu tenho que pensar o seguinte, o Alex falou sobre a extradição e eu tenho que pensar sobre as questões que vão estar pertinentes a esses tratados. E quando eu falo tratados internacionais, doutores, a partir da aula de hoje, leiam como uma fonte de direito internacional público de forma lato sensu, tá? Os tratados, eles podem, dependendo da matéria, ser chamados de convenções, protocolos, cartas, pactos, tá? Então, na verdade, o tratado, ele é digamos assim, um gênero, o restante são espécies, tá? Então, quando eu falo de um tratado internacional, ele tem muita, mas muita importância quando ele é internalizado. E aí, quando o Alex falou de uma norma, de uma via de regra, a Luana falou sobre a questão do direito fundamental, vocês vão lembrar agora de uma coisa que já foi tão falada, tão discutida, e eu acho que agora não tem mais discussão e nem erro, principalmente para os alunos de direito que estão aí nos últimos períodos, que se chama depositário infiel. Vou abrir o microfone para algum aluno que quiser responder. Hoje, nós só temos duas possibilidades de prisão que estão previstas na Constituição, prisões civis. Depositário infiel é aquele que está no inadimplemento da pensão alimentícia. Porém, hoje, atualmente, falando, há a possibilidade de prisão civil por depositário infiel, sim ou não, e por quê? Quem quiser pode falar. Posso abrir o voto, professor? Pode. Então, porque o Brasil, como signatário aí do Tratado de São José da Costa Rica, proíbe essa prisão civil, só permitindo aí em relação à pensão alimentícia, porque é um risco de morte, né, da criança não ter esse alimento. Em virtude disso, a Constituição aí teve a mutação, né, como é que eles chamam? Quando eles entendem e não mudam a letra. É isso aí, o entendimento foi modificado pelo Supremo, só autorizando a prisão aí, civil em relação à pensão. Eu acho que é isso. Com mais tempo, eu faria a resposta mais bonita, entendeu? Escrever melhor. Mas eu pego de surpresa, né? A senhora podia dar pontos já, hein, professora, em relação a essas perguntas, hein? Mas, não, vocês estão tendo conhecimento. Olha, parabéns, é esse raciocínio mesmo, é esse caminho. Fico muito feliz de vocês participarem da aula de Direito Internacional e estarem com um raciocínio tão latente, tão pertinente a essas questões. Então, olha só. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. É porque... Sim. Tá, que eu recebi um recado aqui que a minha rede está... Tá picotando um pouquinho só. Tá. Então, vamos lá. Quando a gente fala da internalização, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma aula somente de tratados. E nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas eu preciso dar esse primeiro pontapé para que a gente possa entender essa questão do direito internacional. Então, quando o Alex explicitou esse raciocínio dele, foi correto. Porque quando a gente fala hoje de depositário infiel, muito embora a gente consiga ler na Constituição, se a gente pegar aqui o vadimeco de 2022, vocês vão ler ainda na Constituição de vocês, mas por uma questão de o Supremo ser o guardião da Constituição, pelo entendimento já sumulado, jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que hoje, pelo Pacto São José da Costa Rica, nós não temos a prisão civil porque o Brasil internalizou e o Brasil é signatário desse pacto. E esse pacto, ele trata da matéria chamada direitos humanos. Portanto, o Pacto São José da Costa Rica, ele teve aí uma questão muito interessante, que a gente vai falar sobre isso. Ele teve a questão da internalização aí antes da emenda constitucional de dezembro de 2004. Portanto,
ele só tem matéria, mas ele não tem forma. A forma ela vai se dar pelo quórum que os tratados internacionais possuem, que é o mesmo quórum das emendas constitucionais. Aí eu vou pedir rapidamente para a Luana ler para mim o parágrafo 3º do artigo 5º, só o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, para que a gente possa fechar esse raciocínio. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento... Parágrafo 3º. Ai, desculpa, eu li o inciso. Espera aí. Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Perfeito, Luana. Então, doutores, qual é a forma que eu tenho de um tratado internacional que verse sobre direitos humanos internalizar e ter o mesmo status? A forma que a Luana acabou de ler no parágrafo 3º. Cada casa do Congresso e os 3/5 dos votos. Então, isso é a forma. O Pacto São José da Costa Rica, porque quando a Luana leu o parágrafo 3º, se atentem aí ao rodapé, que é a emenda 45 de dezembro de 2004. E o Pacto São José da Costa Rica, ele foi internalizado anteriormente. Então, ele tinha matéria de direitos humanos, ele cheirava, ele eclodia direitos humanos, mas ele não tinha essa forma de quórum para que ele tivesse o mesmo status. E aí, o famoso status de supralegal, que não está nem no nível da Constituição e nem no nível da infra, ou seja, das normas infraconstitucionais. Ele está aqui no meio, né, de uma e de outra. Então, os tratados internacionais, quando a gente estuda o bloco de constitucionalidade, a pirâmide do bloco de constitucionalidade, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles estão lá junto com a Constituição, fazendo parte do bloco de constitucionalidade. Tamanha a importância, olha só, do direito internacional público no que tange aos tratados internacionais. Mas fiquem despreocupados que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá bom? Vamos anotar algumas coisas importantes sobre a aula de hoje? E aí eu vou dar um espaço rapidinho, de uns 15 minutos, para a gente falar rapidamente sobre a questão do TCC, tá? Então, a aula de hoje, a aula 1, é sobre a questão introdutória. Coloquei lá no mural, tá? A aula hoje, que é a introdução aí ao estudo do direito internacional público e privado. E eu vou só pontuar essas falas aqui, para que vocês possam ter no caderno de vocês um resumão sobre cada aula, tá? Então, vou pontuar isso. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Vou ditar rapidamente. A preocupação está no direito, a preocupação está no direito que regula as relações entre os sujeitos do direito internacional. Outro ponto. A princípio, são sujeitos do DIP. Toda vez que a gente falar DIP, é Direito Internacional Público, tá? Toda vez que nós falarmos DIPRI, é Direito Internacional Privado. Então, vamos lá. São sujeitos do DIP, DIP, do DIP, os estados e as organizações internacionais.
são sujeitos do DIP, os estados e as organizações internacionais. Outro ponto. Professora, a senhora Oi. pode retomar aí em relação a essa última pontuação aí que a senhora falou, é o direito internacional público ou privado? Essa sigla que a senhora sigla, posso. Toda vez que eu falar DIP, DIP, eu vou sempre estar me referindo ao direito internacional público. Quando eu usar a sigla DIPRI, DIPRI, eu sempre vou estar me referindo ao direito internacional privado, tá? Então, sigla DIP é direito internacional público. Sigla DIPRI é direito internacional privado, tá bom? Tá, nesse caso, a princípio, são sujeitos do direito internacional público ou privado? Não, só do público. São sujeitos de direito internacional público, ou seja, do DIP, os estados e as organizações internacionais, tá? Obrigada. Nada. Outro ponto. Atores internacionais são todos aqueles atores internacionais são todos aqueles que participam de alguma forma, do direito e das relações internacionais, do direito e das relações internacionais como estados, organizações internacionais, coloca OI, que aí vocês vão saber, organizações internacionais, estados, organizações internacionais, vírgula, organizações não governamentais, que vocês conhecem como ONG, né? Organizações não governamentais, vírgula, empresas e indivíduos. Empresas e indivíduos. Essas empresas aí, gente, só para poder fazer um adendo, não são qualquer empresas não, tá? São as empresas multinacionais. Não é a empresa que a gente conhece do seu João, que fabrica roupa lá no fundo da casa. Não é isso, tá? São as empresas multinacionais que estão presentes aí nos países. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, só para a gente fazer uma referência aqui, quando a gente fala de organizações internacionais, um exemplo de organização internacional, que é um sujeito do direito internacional, é a famosa ONU, né, gente? Então, a ONU, a OMC, tem falado tanto sobre a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, são organizações internacionais que estão presentes como sujeitos do direito. Então, só para a gente reavivar nossa memória, sujeitos do direito, a princípio, reconhecidos, somente 2, estados e organizações internacionais. E os demais? Os demais eu posso chamar como atores, que eles vão circular, eles vão passear nesse cenário internacional.
E aí, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu gostaria de trazer duas pontuações aqui de forma verbal para vocês entenderem. Vocês, de repente, quando lerem alguma doutrina de direito internacional, vocês podem se deparar com uma expressão chamada direito das gentes. Direito das gentes, essa expressão utilizada por alguns doutrinadores, tá? Principalmente os doutrinadores mais antigos, é a mesma coisa que falar sobre direito internacional público, tá bom? Por quê? Porque o direito das gentes era um direito que estava principalmente ligado na formação do Estado com relação ao direito internacional público. Então, essa expressão é uma expressão muito antiga. Hoje, a expressão atual está ligada ao direito internacional público, tá bom? Mas é a mesma coisa numa questão de nomenclatura. E uma outra coisa que vocês podem ler, e a gente precisa fazer uma alusão na diferença. Quando a gente fala sociedade internacional, é isso que eu falei para vocês. São os sujeitos do direito e os atores que conversam entre si. A sociedade internacional. Quando eu falo comunidade internacional, ele está ligado a grupos específicos. Então, exemplo, Mercosul. Vou abrir o microfone para que alguém fale rapidinho. Mercosul seria uma comunidade internacional ou seria uma sociedade internacional? Olha, vou dar um chute legal nessa aí, porque eu não sei não. Mas eu acho que é uma comunidade. Gol, Luana. Gol. Gol. Glória. Então, toda vez que a gente fala de sociedade de forma lato sensu, a sociedade internacional, exemplo, vem enfrentando a questão da pandemia, ou seja, a gente está falando de uma multiplicidade de nações. Quando eu falo comunidade, ela é um determinado grupo voltado para um determinado assunto. Quando eu falo, por exemplo, da União Europeia, eu estou falando de estados que compõem a Europa e estão aí juntos, estão num conjunto, estão unidos para determinados assuntos. O Mercosul também, ou seja, são grupos que se unem para determinadas especificidades. Então, não é todas as nações. Quando eu falo, por exemplo, da ONU, eu falo de nações de mais de 128 países signatários que compõem a ONU, são sociedade. Então, é uma sociedade internacional. Quando eu falo de comunidade, são assuntos mais, grupos mais específicos, tá bom? Determinantes. Oi, Luana, pode falar. Até o parágrafo único, dei uma olhadinha aqui na Constituição, o parágrafo único do artigo 4º da Constituição, ele já dá uma diquinha, né? Exatamente, Luana, é isso mesmo. Já dá um chutezinho, né? Já passa a bola, né? É isso mesmo. Tá Luana, bom, gente? Guarda minha cadeira do seu lado na prova, hein? Pelo amor de Deus, com um chute desse aí, vou tirar 10. Tamo junto, pô. Tamo junto. Chega cedo. Bota um montão de bolsa aí. Gente, olha só. A aula agora vai ter palavra-chave, mas não é mais palavra-chave para ganhar pontinho, não, que vocês não precisam disso. Não. Vou protestar. Palavra-chave agora vai ser para presença, tá? Então, toda aula de palavra-chave quer dizer presença. Então, o que é isso, professora? Eu vou dizer lá na prova uma determinada aula, conforme a gente fazia antes, e o aluno tem lá a presença dele garantida. Palavra-chave de hoje, internacional. Luana, fala aí, porque você é representante, eu sei que você sempre dá a dica para os seus colegas depois. Então, palavra-chave da primeira aula, aula 1, internacional.
ok? Tá. Aí como que isso vai funcionar? Não ficou claro para mim. A presença... Significa que todos os alunos vão ter a presença garantida se colocar a palavra-chave correta. Ah, tá. A gente não vai ter que colocar em ordem na prova, não, né? Porque senão uma coisa vai ter que demorar. Não, nada disso. Gente, tá. Vou deixar agora, rapidamente, para a gente falar sobre o TCC. Eu não sei se vocês perceberam, mas o TCC não está no horário de vocês, né? Vocês perceberam, não perceberam? Percebi, professora. Inclusive, eu estou bem curiosa de saber o porquê que ele não está. Bom, o TCC, se vocês forem pegar o regulamento de vocês, o PPC de vocês, sem o TCC ninguém cola grau, né? Sem o TCC aprovado, ninguém cola grau. E durante um tempo, principalmente de 5 anos para cá, eu assumi o TCC e não foi fácil, foi No princípio, eu fui a bruxa do TCC, porque eu tentei colocar a casa em ordem e para que o TCC coroasse o direito, principalmente quando o TCC começou a ser defendido com banca, examinadora, com professores de fora, para que vocês tivessem um trabalho feito por vocês, para vocês, e que coroasse 5 anos de graduação. E, infelizmente, nesse ano, eu também me deparei com o TCC fora do horário de vocês, fora da grade de vocês. Isso veio lá de São Paulo e eu, como professora até então de TCC, como eu não estou na grade, eu não sou um fantasma. Eu não posso dar para vocês orientação de metodologia, já que eu não estou participando no horário de vocês. Porém, até então, como professora e como coordenadora até o ano de 2021.2 de TCC, a única coisa que eu posso prometer a vocês e que eu posso falar para vocês também é que eu não tenho resposta para isso, tá? Infelizmente. Mas o que eu posso prometer para vocês é que segunda-feira nós vamos ter uma reunião e um dos pontos que eu vou levar de indagação, de discussão, que está na pauta, é a questão do TCC, como que vocês vão ficar com relação à orientação de metodologia, porque nesse TCC vocês têm um manual de metodologia, apesar que isso não obsta, sem problema nenhum que eu passe, por exemplo, todo o manual em PDF para a Luana, como é feito citação, nota de rodapé, enfim, mas também na questão de orientação conteudista, que eu acho que é o mais importante, a orientação de conteúdo, porque orientação metodológica você pode até pagar um profissional para poder colocar nas normas da ABNT o seu trabalho, mas não pode pagar um profissional porque você pode incorrer em plágio e você incorrer em plágio, isso dá um processo administrativo acadêmico e o aluno pode ser reprovado, como já aconteceu. Então, o que eu posso prometer a vocês é que na segunda-feira nós vamos ter uma reunião, eu vou colocar isso em pauta, já conversei com o Rodrigo sobre isso, que é o coordenador do curso. Não tenho respostas para vocês agora, isso veio de São Paulo. Eu, infelizmente, não sei como que vocês vão ficar com relação à orientação de conteúdo. Por exemplo, o tema do Alex é um tema que diz respeito a uma orientação de professor de constitucional ou um professor de internacional, ou seria a Cláudia, ou seria eu, tá? Então, todos os meus alunos que já estavam comigo no projeto, onde eu ia orientar o TCC, não sei como isso vai ficar, gente. Mas eu prometo a vocês que vou levar isso para discussão. Muito embora não tenha mais responsabilidade nenhuma, porque, a priori, eu não estou no horário de vocês.
Pode falar, eu vou dar a palavra para a Luana, porque ela levantou a mão aqui, e depois para a Jéssica. Professora, inclusive, eu entrei aqui agora na matriz curricular aqui da faculdade. Não sei se alguns colegas perceberam que o portal do aluno ele mudou, teve algumas alteraçõezinhas. E antes aparecia a matriz curricular do primeiro período até o 10º. Todas as matérias que nós iríamos cursar. Agora não está mais aparecendo isso. Sendo que eu tenho essa matriz impressa. Eu tenho ela impressa. Agora, sim, se não tem profissional para fazer a orientação no TCC, então acho que tem que rever também a questão da apresentação, para que não haja uma injustiça, né? Porque os alunos eles vão ficar prejudicados nesse sentido. Nem todo mundo tem facilidade para escrever, nem todo mundo tem uma facilidade de pesquisa, e isso aí é notório, gente, todo mundo sabe. E o ano passado, que nós já tínhamos muitos professores que assinaram a bendita carta aceite, deixaram o aluno a ver navios. Entende? Então, assim, tem que haver uma flexibilidade nesse sentido da apresentação da defesa. Já que não vai ter um trabalho, a gente não vai ter profissional. O período passado nós já não tínhamos, né? Muitos colegas ficaram a ver navios mesmo, com orientador, e eu vi algumas situações, alguns colegas relataram, não vale aqui colocar o nome do professor que deixou a desejar, não seria ético, mas a senhora sabe que houve, porque a senhora deve ter ouvido, algum aluno deve ter falado com a senhora a esse respeito. Agora, eu peço, assim, bom senso da instituição para não cobrar isso, para que a gente vá apresentar. Eu acho que é melhor, então, entregar um trabalho escrito. Porque eu tenho a matriz impressa, que nós teríamos TCC2. Eu lembro perfeitamente, a senhora falou no período passado que o essencial não era reprovar, que se reprovasse não ia poder fazer o TCC2, não ia poder colar grau, né? Eu acho que, assim, tem que haver um bom senso nesse sentido, porque sem orientação é inviável fazer um TCC para muitas pessoas, entendeu? É só isso que eu peço para quando a senhora for conversar com a diretora e com o coordenador, para que alguns pontos sejam revistos. Porque senão vai colocar muito aluno contra... pegar uma faca, atacar o aluno contra a parede. E isso eu não acho justo. Tem que cobrar uma coisa, mas tem que dar o ensino ali, no mínimo, um ensino razoável. Aí, não tendo, não pode se cobrar o que a proposta inicial, né? Alguma coisa tem que ser revista. Era só isso mesmo. Eu vou dar a palavra para a Jéssica e depois eu vou responder, porque eu aproveito e respondo também a questão da Luana, tá? Pode falar, Jéssica. Oi, professora, boa noite. O que acontece? Até tem a ver com a pergunta da Luana, pergunta não, né? Com a questão, porque no meu caso não é nem reclamação de orientador. Eu não fui aceita por nenhum professor. Então, assim, eu estou sem orientador, para assinar, pelo menos. Então, assim, eu gostaria que fosse revista essa questão também, porque o trabalho já está até pronto. Só que eu preciso de um professor orientador. Tá bom, então. Então, vamos lá. Eu vou responder junto o questionamento da Luana, porque o da Jéssica segue no mesmo padrão. Luana, eu concordo com você em número, gênero e grau, mas eu estou aqui, inclusive, por respeito a vocês, falando sobre TCC, porque eu não sou a professora de TCC, porque eu não estou no horário de vocês. Então, se eu estivesse, com certeza, eu estaria já, mesmo que, como isso aconteceu de outras vezes, de eu ter mais de 30 alunos de orientação de conteúdo. Então, eu sempre fui muito exigente na questão do TCC, trabalhei muito sobre a questão do TCC, inclusive com a ajuda do Rodrigo. Houveram diversos anos que eu tinha o TCC lá na instituição para corrigir, para entregar, que eu fiquei comendo e bebendo 2, 3 dias direto, só faltei fazer uma barraquinha lá, abrir uma barraca lá na instituição, porque eu estava dia e noite direto. Ano passado,
para que vocês, ano retrasado, para que vocês tenham uma noção, eu corrigi quase 170 TCCs. A minha casa ficou de TCC, eu não conseguia segurar, a mala do meu carro era só TCC. Então, eu quero deixar aqui para vocês, mais uma vez falando, o meu empenho que eu vou levar sobre isso, mas eu hoje, na data de hoje, dia 15/2/2022, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a questão do TCC. Por quê? Porque eu não estou no horário de vocês. Até o projeto, eu era professora de TCC que ia dar continuidade ao projeto e ao TCC. E, inclusive, Jéssica, só para complementar, mesmo que você não tivesse orientador e mesmo que você, no TCC agora, porventura, não tivesse conseguido nenhum orientador, ou eu ou o Rodrigo iríamos suprir, mesmo que não tivesse dentro da minha especialização. Nós iríamos suprir essa falta, para que nenhum aluno ficasse desamparado, nenhum aluno deixasse de ter assinado o professor de conteúdo. Então, mais uma vez falando, eu vou levar essa questão por respeito a vocês, por tudo aquilo que a gente viveu no semestre passado e para dar continuidade a uma resposta para vocês. Mas deixando bem claro que hoje eu não respondo, pelo menos hoje. Posso depois que a instituição, o que ela resolver, se porventura eu tiver um horário, eu tiver aí a disciplina de TCC para poder ministrar para vocês, aí sim eu posso responder. Mas hoje eu não respondo pelo TCC. E nem eu, e nem nenhum professor. Tá bom? Então, de tudo que a Luana falou, é claro que não pode se exigir aquilo que não se tem. Muito mais se exigir até mesmo algumas respostas que eu não tenho, porque, infelizmente, hoje, no dia 15 de fevereiro, eu não respondo pelo TCC. Posso voltar a responder? Posso. Depende da instituição. Tá bom? E aí, mais uma vez ratificando, eu vou levar esse questionamento para a reunião, que, olha, não é reunião sobre isso, é uma reunião que todos os coordenadores nós fazemos toda semana. E aí, por respeito a vocês, eu vou levar toda essa pauta, tá? Eu e o Rodrigo vamos falar, e é claro, gente, o próprio coordenador do curso, porque o TCC faz parte da matriz curricular de vocês, o próprio coordenador do curso vai estar trazendo essa informação para vocês também. Porque essa aula é uma aula de direito internacional público, não uma aula de TCC. Mas, em razão ao respeito que eu tenho por vocês, eu decidi falar sobre isso. Porque eu poderia ficar inerte e deixar o barco rodar à deriva. Mas não é isso que eu quero e não é isso que eu me proponho a fazer em nenhum momento da minha profissão. Tá bom? Obrigada, professora. Alguém tem alguma coisa para falar? Oi, Carmen. Professora, boa noite. É uma dúvida, né? Essa questão não poderia ter sido resolvida antes da gente voltar às aulas, semana passada? Acredito que vocês tiveram algumas reuniões. Não estou colocando essa questão como uma responsabilidade da senhora. Com certeza eu vou mandar uma mensagem amanhã para o Plaza, entendeu? E eu tenho certeza que ele vai me dar uma resposta. Mas, assim, eu vejo que é uma questão também de antecipar a solução de um problema que já deveria estar resolvido. Porque como que a gente vai apresentar o nosso TCC sem concluir? Assim, é difícil entender essa questão agora. Não estou dizendo que a senhora é obrigada a me responder, não. É uma dúvida que eu estou colocando, até porque a senhora é minha orientadora, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acredito que já era para ter sido resolvida. Não era para a gente chegar agora na aula da senhora e ficar sabendo, não, né? Porque a gente já tinha olhado, já tinha visto, mas esperando até uma resposta do coordenador, alguma coisa assim, né? Mas agora a senhora está fazendo a gentileza de comunicar que não vai ter. Estranho isso, né?
Carmen, eu também acho, concordo com você, mas por uma questão ética, eu não vou adiante nesse questionamento, mas concordo com você. Só para poder pontuar uma coisa aqui, que essa questão do TCC foi, assim, muito nova para a gente também. Foi algo, assim, que não foi, digamos, trazido logo de início. Então, foi uma questão que ficou muito, assim, digamos, nova. É como se fosse assim, sabe aquele... como diz aquela novela lá, aquela personagem, cada mergulho é um flash, cada hora é uma novidade. Mas, Carmen, é o que eu falei e eu quero deixar isso aqui claro para vocês, tá, gente? Eu queria muito que o trabalho do TCC de vocês fosse um trabalho que, inclusive, vocês sabem que a gente tem agora iniciação científica, com previsão de revista, com CNPq, com seminário, um trabalho tão bonito que o professor Anderson está fazendo. E, inclusive, os alunos que tivessem um TCC aí com nota máxima, com certame de defesa, iam ser levados para o seminário. Então, isso é um trabalho que eu, assim, infelizmente, vamos dizer para vocês, eu estou, assim, fadada a ficar impedida de fazer. Por quê? Em que dia? Em que horário? Como? Porque isso não está na minha grade. Eu não tenho lá nenhum horário como disciplina, TCC, como em todos os anos foram normais. Eu não tenho essa disciplina, entendeu? Então, eu fico impedida de fazer isso. Mas isso não vai impedir, gente. Mais uma vez falando, na segunda-feira eu estar falando com vocês com relação a essa questão, e aí o próprio coordenador do curso vai estar aí utilizando os meios de comunicação para poder falar com vocês, tá bom? Peço até desculpas a vocês, muito embora isso foi algo novo para mim também, mas peço desculpas a vocês e deixo aqui para vocês o meu empenho na reunião de tentar uma resolução melhor possível para vocês, para que vocês em nenhum momento fiquem prejudicados, tá bom? Flamer. Tá bom, professora, muito obrigada, tá? Oi. Por favor, você comentou no início que enviaria um material para a Luana repassar para a turma com relação aí aos regulamentos, ou ao regulamento do TCC. Ao manual? Sim, isso já ajuda bastante. É o manual de... Dá licença, professora, é o regulamento de atividades complementares, é esse? Não. É o manual do TCC. Nesse manual todo semestre, o manual, eu envio em PDF para o aluno, porque ali tem como ele vai citar uma jurisprudência, como ele vai fazer uma nota de rodapé, tá? É esse manual. Mas aí eu vou fazer o seguinte, Mariana, eu vou pegar esse manual para não ter problema, não misturar de repente, botar na turma do Classroom de DIP, não misturar, eu vou fazer o seguinte, eu vou depois pegar o manual, isso eu vou fazer depois segunda-feira, tá, gente? Eu quero ver o que vai ser resolvido. E aí, dependendo do que seja resolvido, eu vou pegar esse manual e enviar direto para você, tá bom, Luana? Em PDF para o teu WhatsApp, e aí você fica aí responsável para repassar para os seus colegas, tá bom? Tudo bem, professora. Obrigada, combinado. Gente, olha, amanhã a gente não tem aula, tá? Porque eu vou estar no acompanhamento, no acolhimento com os alunos calouros de direito e a gente não vai ter aula amanhã, tá bom? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui.
E um beijo no coração de cada um, tá bom? Obrigada, professora. Fique com Deus. Muito obrigada, professora. professora. Boa noite. Beijo, beijo. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.